Meus amados irmãos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, a paz do Senhor Jesus. Vídeo do Salmo 33, vamos ler esse Salmo comigo, vamos estudar as palavras do Senhor, as Santas Escrituras e vamos ver o que o Senhor tem para falar ao nosso coração hoje. Então, já pega a sua Bíblia comigo e vem acompanhar o Salmo 33. A minha versão é Almeida, Revista e Atualizada. Se sua versão não for diferente, não tem problema, porque não muda tanta coisa, né? Graças a Deus dá para entender e acompanhar. Então já pega a sua Bíblia comigo e vamos ler o Salmo 33. Vocês sabem que eu leio primeiro o Salmo inteiro. Nesse vídeo eu não vou ler o Salmo inteiro, eu vou dividir esse vídeo em duas partes para a gente comentar melhor, ficar mais tranquilo com o horário, né? Com o andamento do vídeo, para não ficar muito longo. Eu vou ler até o versículo 9. Depois eu leio do 10 em diante no vídeo da parte 2. Salmo 33, versículo 1. Exultai aos justos no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei-o com arte e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu poder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Só até aqui por enquanto, irmãos. Eu esqueci de falar, mas tem o título, Louvor ao Criador e Preservador. Pode estar diferente aí na sua Bíblia, porque muda, né, o título de Bíblia para Bíblia, mas na minha está escrito assim. Irmãos, o primeiro versículo que eu quero comentar é que no início desse salmo a gente pode ver que o salmista, ele instiga os irmãos a exultar e louvar o Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo, ou seja, aos retos, aos que buscam santidade e retidão diante de Deus, fica bem louvá-lo. Nisso já posso pensar, né? A gente já pode ter uma reflexão. Se os retos ficam bem, os que não são retos não ficam bem, né? Eu lembro das pessoas que não levam Deus a sério, que estão na igreja e vivem de qualquer jeito, mulheres que podem até usar roupa curta, homens que fumam, bebem, falam palavrão em casa, tanto homem quanto mulher, pais que maltratam filhos, filhos que respondem pais e essas coisas que a gente vê, né, no mundo, que a gente tem que se esforçar para melhorar. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não são retas, essas a gente pode, por base desse trecho, pensar que não fica bem louvá-lo, mas aos retos fica bem louvá-lo. Então, não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, mas que a gente tem que buscar ser reto, buscar melhorar. Então, se você é uma pessoa que busca melhorar diante de Deus, se importa com o que Deus pensa, então fica bem louvá-lo, não se preocupe, você tem que louvar porque fica bem, aos olhos de Deus é bom que você o louve. Ele lembrando a gente, né, de louvar e se alegrar em Deus, porque não é que a gente merece, mas como a gente busca estar em retidão, Deus se alegra e tem prazer de receber esse louvor de nós. Versículo 3. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Versículo 4. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu poder é fiel. O Espírito Santo, ele me revelou algo aqui. Não tem quando a gente recebe uma promessa na igreja, quando Deus nos promete algo, fala ao nosso coração, revela em sonho, confirma, e a gente sabe que aquilo vai se concretizar? Desde já, nós devemos nos alegrar e entoar um novo cântico. Aí, quando recebemos essa promessa, o inimigo começa a atacar a gente.
E Deus sabe disso, que nós vamos ser atacados com pensamentos de dúvida, pensamentos de que a gente não é capaz, pensamentos de que se depender da gente não vai se realizar, de que a gente está fazendo alguma coisa errada, de que se a gente não está vivendo um cenário, favorável, quer dizer que a gente está no caminho errado, até que não vai acontecer. E aqui o salmista fala: entoai-lhe um novo cântico. O que significa? Você sabe que vai receber uma promessa do Senhor, isso é fé. Você sabe que vai acontecer. Mas ao seu redor o cenário não pode estar favorável, parece que não vai acontecer aquilo que Deus falou. Mas o salmista está dizendo aqui, o Espírito Santo está falando: filha, entoa um novo cântico. Ou seja, se você olhar para o teu cenário, você vai entoar um cântico de lamentação, você não vai ter uma visão assim que Deus quer que você tenha. Mas entoando um novo cântico, você vai cantar e celebrar pela fé. Você vai lembrar do que Deus vai fazer, você vai entoar um novo cântico. Eu sei que o meu Redentor vive, e entoar cânticos de fé. É isso que o Espírito Santo me ensinou aqui. Entoar um novo cântico. E no versículo 4 o Espírito Santo me confirmou isso. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu poder é fiel. O que significa? Vai acontecer o que Deus falou. Então entoe um novo cântico, já se alegre desde já. Cante consoante ao que Deus te prometeu. Se alegre consoante ao que Deus te prometeu, ao que você tem, que é a salvação. Se alegre no seu Deus. Veja o que Ele já te prometeu, porque já aconteceu. Não cante, não entoe um cântico pelo que você vê, pelo seu cenário atual, mas entoe o cântico, como está escrito no versículo 3 e 4, entoe um novo cântico porque a palavra do Senhor é reta, ou seja, você pode ver o que Deus falou e já começar a se alegrar, por fé, entoar um novo cântico. Versículo 5, Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. 6, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Uma coisa que Deus ele ministrou no meu coração, também já vou ler o versículo 9 para já fechar a reflexão com os irmãos. Vai estar escrito: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Deus, quando eu estava no mercado esses dias, eu estava refletindo, olhando para as pessoas assim, o rosto das pessoas, o jeito das pessoas diferente, as características, do cabelo, sobrancelhas, olhos, a cor da pele, o nariz, sabe, as características das pessoas, a voz. Eu comecei a prestar atenção nisso naquele mercado. E quando eu estava olhando, o Espírito Santo ele ministrou uma coisa em meu coração. Eu estava pensando da seguinte forma: caraca, o quanto a gente é a imagem e semelhança de Deus. Eu fiquei pensando assim, como Deus é porque Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Eu estava refletindo, como nós, seres humanos, somos criação perfeita de Deus, somos a imagem e semelhança dele. Eu fiquei refletindo, olhando para as pessoas, e o Espírito Santo me falou: minha filha, vocês são minha imagem e semelhança. E você lembra do princípio, quando eu criei todas as coisas? Você viu o que eu fiz só com o poder da minha palavra? E eu fiquei refletindo assim, e o Espírito Santo me falando: eu dei poder para vocês, e toda palavra que sai de vocês tem poder, porque vocês são a minha imagem e semelhança. Eu fiquei pensando naquilo, comecei a refletir, como às vezes a gente não percebe as palavras que saem da nossa boca. Como muitas vezes nós falamos coisas assim que não deveríamos falar, até por brincadeira. Pensamos em como a gente deveria profetizar mais sobre a nossa vida e muitas vezes a gente não profetiza. Eu fiquei pensando no poder que Deus nos deu por ser criação dele, por ser filhos dele. Não só criatura agora, mas com o Espírito Santo de Deus somos completos. Porque somos divididos em 3 partes perfeitas: espírito, alma e corpo. E uma dessas partes morreu na queda.
que é o Espírito. Agora toda a humanidade nasce com o espírito morto e só tem alma e corpo. Mas Cristo, com o seu sacrifício perfeito, ele fez essa religação e agora o Espírito Santo de Deus vivifica o nosso espírito e somos trindade, como a trindade é Espírito Santo, Jesus e Deus Pai. Como a trindade, nós somos feitos em 3 partes. E agora, com Cristo, somos criatura perfeita, novamente. Claro que a gente tem que lutar para manter o espírito vivo, por isso que nós temos batalhas espirituais, guerras para quando a gente vai buscar a presença de Deus ou até fazer alguma coisa para Deus, dá cansaço, dá dor de cabeça, dá até dor física, né? Dá um peso, dá uma preguiça, dá um sono e acontece coisas ao nosso redor porque nós sempre temos que estar buscando para manter o espírito em nós vivo, para sermos sensíveis, né? Para manter essa parte de nós perfeita, o que nos mantém perfeita, o que fecha a perfeição do nosso ser, de como fomos criados por Deus. Perdi o fio da meada. É normal, quem tem problema na atenção, gente. Ai, meu pai, pera aí, eu vou pensar, eu vou lembrar o que eu tava falando. Então, como eu tava dizendo, às vezes a gente não tem consciência disso, sabe? Como a gente é um ser perfeito e o inimigo tá sempre tentando nos desligar da consciência do que Deus fala que nós somos. Então, a nossa palavra, ela tem poder. Como diz, né, para o profeta profetizar, profetiza. Tem até aquele hino. Então, profetiza no Espírito. Então, por causa do Espírito Santo de Deus, nós temos essa autoridade para profetizar, porque nós voltamos a ser criatura completa e perfeita quando recebemos o Espírito Santo. E isso tem muito poder, como filhos de Deus, né? Pessoas que... A palavra já tem poder, né? A gente sabe que quem não está debaixo do sangue de Jesus, quando recebe uma palavra de mãe amaldiçoando, ou de alguém que dessas religiões que mexem com as trevas, vai lá e um trabalho pega, uma palavra de maldição pega, mas como nós estamos debaixo do sangue de Jesus, isso não nos atinge, o reino das trevas não tem mais poder sobre nós. Muito mais agora, como filhos de Deus, nossa palavra tem poder. E às vezes a gente não tem consciência disso. Eu conheço várias histórias, né? Tanto por vídeo na internet como pessoalmente, pessoas já me falaram sobre pessoas que, crente, né? Tava numa prova e olhava para a despensa da casa, não tinha comida, e começou... foi a Marçal. Eu não vou falar o nome dela, não sei se vai cortar o vídeo, eu tenho direito autoral, alguma coisa assim. Mas a Amy Marçal, vocês sabem da cantora que eu tô falando, ela falou a história dela, que ela, mesmo uma menina, né, nova, ela via a despensa vazia, ela abria o armário e começava a profetizar. Eu profetizo alimentos chegando na minha despensa, começava a profetizar, olhando para a despensa e declarando a palavra. Quando chegou um dia, uma irmã pegou ela ou a mãe dela, não lembro dos detalhes, mas foi na porta dela e disse: entra no carro que a gente vai fazer compras agora para vocês. Ou entra no carro que as compras estão lá, alguma coisa assim. Então Deus, ele proveu de algum modo e aconteceu. Eu lembro que eu vi esse testemunho e a despensa dela foi cheia e Deus honrou ela. Ou seja, nossa palavra tem poder de mover o mundo espiritual. Tem coisas que Deus quer fazer, que às vezes a gente acha que Deus não quer fazer, que não é propósito dele, e às vezes está travado por causa da nossa falta de atenção e porque nós estamos dispersos e não usamos o poder da palavra. Muitas vezes isso está até servindo para mim, tá, irmãos? Porque o que o Espírito Santo ministra aqui, às vezes eu não escrevi nada disso. Não tem nenhum papel aqui escrito, mas o Espírito Santo que vai me conduzindo. E agora eu estou pensando no que eu posso profetizar, né? Muitas vezes a gente pode ter a bênção avançada, até liberada no mundo espiritual pelo poder da nossa palavra. Então, meus irmãos,
profetiza no Espírito, porque o que o Espírito Santo está me falando aqui eu estou pegando, e vamos botar em prática isso aí, porque é uma arma, que o Espírito Santo nos dá uma arma. No mundo espiritual, tanto que a oração em línguas é muito poderosa para edificar, tanto que eu oro em línguas assim. Normalmente no dia a dia eu fico orando em línguas sozinha, porque eu sei que isso me edifica, como está escrito na palavra. Porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Ou seja, no dia mal você vai estar revestido quando você ora em línguas. A sua alma, ela é movida pelo Espírito Santo. Eu não sei o que acontece, mas Deus ele trabalha através do poder da palavra que é liberada na nossa língua estranha. Eu já vi um relato de um homem que foi batizado no Espírito Santo e ele falava em línguas 5 horas por dia. Ele ia para um quarto mais reservado, ele ficava falando em língua, e de tal modo que ele estava um dia numa feira, se eu não me engano, e ele foi lá e ele estava andando normal, e um morador de rua, usador de droga, pediu dinheiro para ele, para alguma coisa, para comprar comida ou comprar alguma coisa. E ele falou: posso fazer uma oração por você? Aí aquele homem de rua, aquele menino que era um jovem que estava nas drogas, alguma coisa assim que ele falou, ele aceitou. Quando ele começou a orar, o menino manifestou, e ele, cheio da autoridade de Deus, apontou a mão e expulsou aquele demônio. E assim que aquele menino levantou, ele falou: eu tenho uma irmã, uma mãe que é evangélica, me dá dinheiro, moço, me dá dinheiro para passagem, que eu vou agora para a igreja, eu vou encontrar eles, sei lá o que. E aquele menino mudou de vida. A partir desse relato que ele contou, né, ele agiu pelo Espírito ali, e aquele demônio foi expulso, aquele menino foi liberto. Então, é o poder da oração em línguas. Também é um negócio que eu aprendi com a pastora, que eu admiro muito, e ela ensinou isso. E verdadeiramente o Espírito Santo ele palestrou comigo, eu fui ler na palavra, eu estudei melhor mais um pouco o poder da palavra, e que o Espírito intercede por nós, porque a gente não sabe pedir. Está escrito na palavra que a gente não... Eu vou pesquisar e vou botar aqui na edição a referência para o que eu estou falando na palavra, para os irmãos, se quiserem estudar melhor também, que nós não sabemos orar como convém. Então o Espírito intercede por nós. Quem é esse Espírito? O Espírito Santo de Deus. Então, quando nós oramos em línguas, tem um poder tremendo no mundo espiritual, que nós não vemos, nossa mente fica infrutífera, né? Está escrito também na palavra. Mas isso faz uma diferença tremenda na nossa vida. Quantas vezes eu já orei em língua, eu estava com uma angústia dentro de mim, e eu senti a presença de Deus, e foi assim, um refrigério, uma paz. Chegou a noite no culto, eu consegui sentir a presença como se tivesse tudo destravado, esse mundo espiritual. Eu recebi um bálsamo, depois eu tive paz. E esse é o poder da oração em línguas. Ela edifica a gente, e a gente começa a orar por nós como a gente não sabe. A gente começa a interceder por áreas que Deus sabe, que o Espírito Santo sabe, que nos conhece melhor do que a gente não sabe. Então, você que é batizado no Espírito Santo, ora em línguas, ora todo o tempo, ora baixinho, mas ora, tem que fazer barulho, tem que ter a palavra. É o poder da palavra, é o poder da palavra que sai de nós, meus irmãos. A gente não tem dimensão do que é isso. Então isso é uma arma muito poderosa que Deus deixou para nós. Versículo 9, novamente, para fechar com chave de ouro: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Meus amados irmãos, obrigado você que chegou até esse ponto do vídeo comigo. Tentei abreviar, tentei até fazer parte 1, parte 2, porque imagina se eu lesse tudo, já está em 21 aqui, eu vou editar, o vídeo vai ficar menor, né? Mas já está em 21 minutos aqui no vídeo, na câmera. Mas Deus falou conosco, amém? E fomos edificados, eu sei, porque eu fui edificada, eu sei que os irmãos também foram. Irmãos, obrigado por ter assistido até esse ponto do vídeo comigo, obrigado por ter chegado até aqui. Deus abençoe vocês com paz, com luz, com a presença do Espírito Santo, com sabedoria, discernimento e direção de Deus.
Meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo e Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.